Bom, minha gente, estamos de volta aqui com o nosso Tudo de Bom. E olha só, no primeiro ano de vida, o sistema imunológico do bebê está em processo de desenvolvimento. Por isso é importante que os papais, as mamães, fiquem aí atentos ao calendário de vacinas e não esqueçam de nenhuma para que seu pequeno possa crescer bastante saudável e imune a diversas doenças, né, Bruna? Pois é, e para falar sobre esse calendário, né, vacinal, a gente recebe aqui no Tudo de Bom a pediatra Vacinologista, na verdade. Isso mesmo. Doutora Socorro Martins, bom dia, doutora Socorro. Prazer em ter aqui. Bom dia, Sabrina, Kleber. Agradeço o convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo dar alguma contribuição para as nossas mães, nossos pais, né? E tirar algumas dúvidas, desmistificar, né? Algumas questões que isso às vezes pode atrapalhar a saúde da criança. Doutora, primeiro para a gente começar essa entrevista, eu queria primeiro que a senhora falasse para quem está em casa da importância da vacinação. A gente sabe que a gente tem um número, infelizmente, não muito grande de vacinação. As mamães acabam esquecendo a vacinação, o calendário de vacina, esse acompanhamento que é muito importante das crianças. Muitas acabam deixando de lado, acham que isso não tem importância, mas na verdade tem uma importância significativa sim na vida do bebê? Com certeza. Os cuidados que a criança recebe, a nutrição, a amamentação e a vacinação é a base da saúde da criança. E os pais, eles precisam saber que tem doenças que a única maneira que temos como combatê-las, proteger nossos pequeninos é através das vacinas, tá? E a gente não pode esquecer, ficar atento àquelas datas, porque o calendário da criança é baseado na idade, nos intervalos, no tempo. Então, tem vacina, se o papai e a mamãe esquecer, a sua criancinha não vai mais poder receber. Por exemplo, rotavírus é uma vacina que, se passar dos 3 meses e 15 dias a primeira dose, a criança perdeu. E ela vai perder a sua proteção contra uma doença tão importante que causa tanta diarreia, que é o vírus rotavírus, tá? Então, tem vacinas que também, se ela esquecer no calendário, no lugar de a criança tomar aquelas 3 doses, ela vai tomar só 2, e isso ela fica em desvantagem. Então, os pais não podem esquecer a consulta de rotina do seu bebê do primeiro, segundo ano de vida ao pediatra, as vacinas, estar sempre atentos. E muitas vezes também os pais eles têm receio de levar suas crianças para serem vacinadas, com medo dos eventos adversos que possa apresentar aquela vacina, alguma reação. Sim. E eles têm que entender que uma febrezinha de 37, que não é nem febre para vacina, 37,5, 37,8, aquilo ali não é febre quando a criança recebe uma vacina. Aquilo é o antígeno vacinal estimulando o sistema imunológico da criança. Então, não tenham medo, tá? Controle, deixa a criança mais arejada, né? Dê um banho. Se for o caso, até depois de 3, 4 horas que recebeu a vacina, dá um antitérmico. E eles precisam entender que aquilo ali, em relação àquela doença que a criança está sendo protegida, não é nada. Não pense naquela reaçãozinha que ele pode apresentar. Pense na doença que a criança pode ter se não receber aquela vacina. Agora, no calendário desse primeiro ano, tem bastante vacina, né, doutora? Bastante vacina. São quantas doses, mais ou menos, a gente pode citar, assim, por exemplo, no primeiro mês? O primeiro mês, ao nascer, a criança já tem 2 vacinas que devem ser administradas já na maternidade, que é a BCG e a hepatite B. No segundo mês, aí ela vai ter contra a pneumonia, olha só, já vai começar a ter uma proteçãozinha contra a pneumonia, rotavírus, como eu falei. Tem uma penta, que são 5 doenças em uma vacina só, tá? E tem a VIP, que é a da poliomielite injetável. Então, realmente já são 4 vacinas, 3 picadinhas e uma para receber na boquinha, que é a rotavírus. Entendi. E aí a gente vê muito assim, mamães de primeira viagem tem esse receio, né, um pouco maior. Mas aí, quando a criança está preparada, por exemplo, para sair de casa, o recém-nascido, quando ele está preparado para realmente sair, por exemplo, na casa da vovó ou em algum ambiente que tem um pouco mais de pessoas, quando é adequado? Olha só, uma visita familiar perto, tudo bem, depois de pelo menos 2 meses, né? Porque
os primeiros 3 meses de vida do bebê é o período de adaptação, tá certo? Eu vou ser concisa. 3 meses. Por quê? É o período das cólicas, é o período de adaptação do sono. Então, é muita adaptação para o bebê. E o bebê é muito sensível. Para vocês terem ideia, só o fato de você transferir o lugar do bercinho do bebê de um canto para outro, ele sente. Imagina ele sair da rotina dele. O bebê, ele gosta da rotina dele. Então, até 3 meses, se você puder ficar no cantinho, é melhor, tá? Agora, para você sair, visitar um familiar, tudo bem perto, procurar saber se na casa não tem alguma criança doente, alguém com virose, né? Proteção para o seu bebê. Até mesmo que a gente está falando de um bebê que ainda está criando um sistema imunológico, né? Muito imaturo, né? Até 3 meses ele vai ter ainda muito poucas vacinas. Então, para você sair, um jantar, ao shopping, deixa pelo menos teu bebê fazer 6 meses, né? Mamando 6 meses, já tem anticorpos protetores, já tem assim 60% a 70% das vacinas do primeiro ano. Então, você está protegendo o seu bebê. Não faça isso, expor, tornar seu bebê em ambientes públicos, tá certo? Evite ambientes que tenha públicos. Muita gente, principalmente, gente, né? Ambientes fechados. Então, você leva um bebê para um shopping center, né? Um bebê recém-nascido. Vocês têm noção, aquilo ali tudo fechado, quanto de pessoas está respirando, o quanto esse ar está contaminado, né? De vírus, de bactérias. Não é o lugar ideal para seu bebê. E você está tirando o bebê da rotina dele, a hora da mamada, do banho, etc. e tal. Entendi. Nesse primeiro ano, a gente falou aí dos 2 primeiros meses, tem 4 doses, né, importantes. E depois segue um calendário que tem uma rotina e tem que ser muito bem cumprido, né? Cumprido. 3º mês tem a de meningite. No 4º mês, aí já tem novamente as 4 doses. A penta, a de pneumonia, a VIP, rotavírus. 5º mês tem a 2ª de meningite. E assim vai, né? O nosso calendário da criança. 6º mês, aí fica a penta e a VIP. Ou, atualmente o governo não dá mais a 3ª dose da vacina de pneumonia do 6º mês. As criancinhas só têm a do 2º, 4º e o reforço com 1 aninho. Então, o ideal, a criança está assim, competente imunologicamente quando ela completou seu calendário vacinal, os esquemas primários, que a gente chama, e os reforços. Porque o problema maior é que muitas vezes os pais ficam atentos aos esquemas primários, né, seguir direitinho o calendário, e esquecem os reforços. Aí onde estão as falhas vacinais, aí onde as doenças retornam. Então, se a criança tomou as suas 3 doses de penta, mas não tomou o reforço com 15 meses, e com a DPT, que é o reforço da penta, e com 4 anos, ela não completou o seu esquema. Entendi. Precisa os reforços. Então, não esquecer, porque a gente tem uma falha muito grande, né, nos reforços. A cobertura vacinal de reforços é baixa. Nós precisamos conscientizar os pais dessa necessidade. Doutora, e a importância do cartão de vacinação? Exatamente, porque às vezes some, né? Some, dentro toda de mamãe casa. acaba perdendo, acaba esquecendo. A importância daquele acompanhamento. Demais, né? Eu sempre digo, se você não tem aquela capa, que hoje elas utilizam umas capas lindas, né? Sim. Não precisa. Pega um saquinho de plástico, protege, né? Ali é papel, a água, às vezes um leite, derrama, danifica. A gente diz, olha, o documento, aquela caderneta da criança, fora o registro de nascimento, é o documento mais importante. E até aos 19 anos, que a adolescência até 19 anos, está entendendo? Então, você precisa guardar, tá certo? O cartão é importantíssimo. Nós, na rede pública, ainda não temos nosso calendário online. O PNI, o Ministério da Saúde, está se preparando para informatizar. Mas ainda ótimo, não né? é. Então, nós precisamos da cadernetinha ali, de papel da criança. Ali um documento importantíssimo, que não tem só as vacinas, tem todo o acompanhamento, as curvas, os gráficos da criança, peso, altura, perencefálico. Então, é importante aquilo ali você guardar, tá
tá certo? Como um documento da criança. A gente fala aí do primeiro ano de vida é o ano que eu acho que tem mais vacinas. Mais vacinas. Mas aí quando vai chegando ali nos 5 anos, vai diminuindo, às vezes é uma, Os duas. reforços, Exatamente. né? Os E aí a reforços. gente acaba passando por cima, os papais passa por cima nesse período. Então tem que ficar atento realmente às campanhas ou até mesmo aquela vacina que tem que ser dada naquela idade, né, doutor? Com certeza. E nós temos lá na frente, a criança a partir de 9 anos, a vacina HPV, né? Que devemos fazer. Hoje temos países lá da Europa com toda essa mídia que fizeram contra HPV, que estamos controlando o câncer de colo de útero, né? Então, a vacina HPV é uma vacina direcionada, é um vírus oncogênico, o HPV, para um câncer de colo de útero, de pênis, de boca, né? Hoje o HPV está diretamente relacionado também com câncer de boca. Então, é importantíssimo. Dos 9 a 14 anos, o Ministério da Saúde disponibiliza. Nós temos atualmente, é uma recomendação nova também, é um presente no calendário da criança e do adolescente, a vacina de meningite. Hoje o adolescente entre 11 e 14 anos tem direito a uma vacina na rede pública para meningite meningocócica C. É uma novidade, não tinha, tá certo? Então é importante. E vão surgindo vacinas, graças a Deus, né? Exatamente. Como a gente essa aí, como a controla. senhora disse, é bem nova, entre os 11 e 14 anos, a vacina de meningite Então, você C. que tem adolescente, aí pré-adolescente em casa, fica atento. Eu acho que é importante, por exemplo, quando passa dos 5, como eu disse, que você tem aquele programa mais... Mais de reforços. Exatamente. De vacinas. Mas depois passa, alguns pais se desligam da ideia de que tem que ter algumas vacinas depois dos 5 anos de idade. Então, passa no posto de saúde para ver se está faltando alguma, né, doutora? Com certeza. Cartão. E lembrar também, anualmente, de 6 meses de vida a 5 anos, tá? As crianças saudáveis. Também o Ministério da Saúde disponibiliza a vacina de gripe, de influenza. Qual a idade? De 6 meses a 5 anos. E se acima dessa idade, se a criança tiver um problema, uma doença crônica pulmonar, cardíaca, ela tem direito de tomar sua vacina de gripe, mesmo acima dos 5 anos. Isso aí já serve de alerta, porque atualmente estamos vivenciando nos Estados Unidos um surto grande, né, de gripe do H3N2, dos 50 estados americanos, 49. E é um surto importante. Então, lá estão vivenciando o inverno, né? Saindo do inverno. O inverno ainda vai chegar para a gente. Então, a gente que sirva de alerta. Lembro de há 2 anos atrás, aquele surto horrível, né? Então, é importante mantermos as vacinas. Gripe é uma vacina que, quando tem surto, todo mundo se vacina. Naquele ano que não tem, as coberturas baixas. Doutora, para a gente encerrar, a senhora preside uma associação, né? É, a Sociedade Brasileira de Imunizações, né, Regional Paraíba, é uma entidade científica de maior expertise no assunto de imunizações do país. Olha, a gente está falando com quem entende do negócio. Exatamente, minha gente. Como a gente disse aqui, as vacinas são extremamente importantes. Então, você que está em dúvida, passa no posto, né, doutora? Passa no posto com o cartão de vacina do seu filho, está em dúvida se está faltando algum, passa lá que os profissionais vão saber o que está faltando, não é isso? É sua criança saudável para você poder viajar, brincar. E quando é maiorzinha, viajar em época de carnaval, né? Mas tem que estar com as vacinas todas em dia, direitinho. Muito obrigada, viu, doutora, pela sua Nada, é um participação prazer aqui. estar aqui com vocês. Pois é, minha gente, está vendo aí? A gente falou das vacinas no primeiro ano de vida, mas tem outras vacinas depois que passam os reforços. Fica atento, mamãe e papai. Passa aí no posto, se você tem dúvida, com o cartão, para você ficar atento se está faltando alguma coisa. Tá? Se tiver, o pessoal vai te orientar, com certeza, para você estar com o seu calendário em dia aí, não é? Exatamente. Se tiver alguma dúvida, faz como a Sabrina falou. Vai lá, não custa nada, vai lá no posto de vacinação, procura, leva a caderneta de vacinação, para saber se está faltando alguma coisa realmente. Se está precisando, é sempre bom procurar, de verdade. Isso mesmo. Vamos para o intervalo comercial? Vamos Daqui a pouquinho a gente volta com dicas de carnaval. É um minuto só, não sai daí, a gente volta já.